estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Diga que amor é esse. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Vamos dizer, eu estou, aleluia. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Diga mais uma vez, eu estou em tua presença, Senhor. Aleluia. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Diga incomparável amor, aleluia, aleluia. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz. Diga de novo, incomparável amor, aleluia. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer.
comigo, que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Diga: para me salvar, aleluia. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Quero expressar minha gratidão a Ti, que me tem dado tudo. Uma oração não bastaria, nem o tempo de toda uma vida. É mais do que palavras, é mais do que canções. Quero viver agradecido por tudo que sou, e que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira, porque é mais do que palavras, é mais do que canções. Quero expressar minha gratidão a Ti, que me tem dado tudo. Uma oração não bastaria, nem o tempo de toda uma vida. É mais do que palavras, é mais do que canções. Quero viver agradecido por tudo que sou, e que haja sempre a paixão
de amar-te com minha vida inteira, porque é mais do que palavras, é mais do que quero canção. viver agradecido por tudo que sou, e que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira, Porque é mais do que palavras, porque é mais do que palavras, porque é mais do que palavras, é mais do que canção. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Agora a gente precisa passar por esses protocolos, não é? Quem diria, né, pastor Sebastião, que a gente ia viver esse tempo. Mas o importante é que a gente viva esse tempo. Porque se a gente não se cuidar, a gente não vai viver esse tempo. A gente pode ficar por aí pelo meio do caminho, paralisado, desanimado, amedrontado, não é? O importante é que a gente viva, que a gente seja resiliente, né? Essa é a palavra que o pessoal buscou lá na resistência dos materiais para colocar para a vida do crente. O crente precisa ser resiliente, é aquele aço forjado que dobra, mas não se quebra. Quem pode dar glórias a Deus? É muito precioso para eu estar aqui com a minha esposa, Maria José, nessa data tão especial. O pastor Sebastião me ligou, eu disse, olha, eu vou correndo, porque como vou perder esse momento de estar aqui celebrando com ele essas bodas, 50 anos, não é para todo mundo fazer 50 anos, não é? Deus privilegia algumas pessoas, não é? E pastor Sebastião, pastor Valmir, que já está aqui, que já passou dos 50, pastor Oscar, que vai chegar lá com certeza, assim como eu e a Maria José, mas é um privilégio estar com você aqui, igreja, estar aqui com os familiares, e eu fiquei pensando, bom, se eu vou pregar para a igreja, uma parte desta mensagem a gente aplica, não é nas bodas, mas a mensagem de uma maneira ampla que abençoe a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Porque é muito bom estar aqui, é muito bom participar desta data festiva. Não é todo dia que se fazem 50 anos de casados, não é todo dia. Então, a gente tem que celebrar e precisamos agradecer a Deus. Certamente esse culto é um culto de gratidão. O coração do pastor Sebastião, da irmã Silese, toda a família, certamente o coração está pulsando de gratidão a Deus por esses 50 anos e poder viver para ver esses 50 anos. É muito importante isso. Eu tenho um texto sagrado para a gente compartilhar, Salmo de número 90. É um salmo muito lindo. Quem escreveu foi o Moisés, o homem de Deus. Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 17. Eu quero ler, se os irmãos quiserem me acompanhar, abra sua Bíblia, Salmo de número 90, do versículo 1 ao versículo 17, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. A eternidade de Deus e o homem que é transitório aqui na terra,
seus dias estão contados, e a gente quer trazer uma reflexão, um pensamento com este salmo do nosso do homem, um homem, certamente os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, são pessoas que nos inspiram, não é? E a gente ler um escrito que foi Moisés que escreveu, isso traz inspiração para nós, traz para a gente alguns toques do Espírito para a gente pensar um pouco, não é? Que, aliás, o Dr. John Stott dizia que quem crer também deve pensar, né? Quem crer também pensa. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareça as Tuas obras, a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Que palavra linda! Que palavra maravilhosa. Pai, eu quero Te agradecer, porque só em fazermos esta leitura, nós cremos que o Espírito Santo já toca a nossa alma, toca o nosso espírito, fazendo com que essa palavra tenha uma interação com o nosso espírito. E o resultado dessa interatividade, que o espírito é dinâmico, e ele age em nosso espírito, e o resultado dessa energia, desse poder que emana dele, traz sempre benefícios, traz sempre privilégios para a vida de cada um de nós, povo de Deus, que Te amamos, que colocamos a nossa fé em Ti. Abençoa essa pequena reflexão, e o resultado de tudo, Senhor, é para glorificar, exaltar o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, que você diga amém, aleluia. Podemos viver melhor quando a gente olha para a vida de Moisés. Eu creio que eu tirei essa frase, o Espírito Santo colocou no meu coração, ao olhar a vida deste homem, que nos inspira, um homem que viveu 40 anos lá no Egito, sendo ensinado em todas as faculdades, universidades egípcias. Naquela época, o Egito era o mundo naquela época era o mundo egípcio, onde tinham todas as instruções. Nós temos vários legados que foram conquistados pelos egípcios, e Moisés estudou lá 40 anos, e depois de 40 anos, você conhece a história, ele foi 40 anos para o deserto, não é? E os 40 anos do deserto, numa vida totalmente paradoxal, totalmente diferente. Enquanto no Egito ele pertencia à corte de Faraó,
se vestindo, comendo e bebendo do melhor, do melhor, do melhor, lá no deserto ele foi experimentar, certamente, uma vida de deserto é uma vida de escassez, é uma vida muito diferente. E é interessante que a Bíblia conta essa história. A Bíblia conta essa história porque a história dos homens de Deus na Bíblia são histórias que inspiram, que faz a gente pensar. Esses 40 anos de deserto de Moisés ali, e diz a Bíblia que ele começou a cuidar das ovelhas do seu sogro, quer dizer, ele era um funcionário de Jetro, e também casou, ele veio a ser o genro de Jetro, porque casou com uma de suas filhas, e ele tomava conta daquelas ovelhas que não era nem dele. Veja, lá do palácio de Faraó, ele vai para o deserto, e naquele deserto ele ficou ali 40 anos. 40 anos. E depois desses 40 anos, Deus o chama para voltar à corte, mas para voltar fazendo uma transição apenas. Apenas uma transição. Ele voltou ao Egito não para ficar no Egito, mas para resgatar o povo de Deus, para ser o libertador do povo de Deus. E quis assim o Senhor que ele passasse mais 40 anos no deserto. Quando você vê a história de um homem desse, é bom que você pare e pense naquilo que ele escreveu. É bom a gente analisar. E eu não tenho nem capacidade de analisar versículo por versículo, original por original, para saber nos meando o que ele estava querendo dizer. Mas tem coisas nas Escrituras Sagradas que saltam aos nossos olhos. Existem coisas, quando a gente começa a pensar, começa a refletir, são coisas que saltam aos olhos. O Espírito Santo decodifica para nós quando ele diz que a nossa vida é muito rápida. É como um breve pensamento. É como uma plantinha que nasce e quando chega de tarde ela já morreu. Comparado, claro, ele está fazendo uma comparação com a eternidade de Deus, com a eternidade que nós fomos convidados a participar quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, ele entra na eternidade. Quem pode dar glórias a Deus? Quem pode dar aleluias ao Senhor? Quem pode aplaudir a esse Deus que ama cada um de nós? É para a gente pensar, refletir, meus irmãos, nessa vida humana que passa tão rápido, que somos como um breve pensamento, nós somos como uma relva, como uma grama que nasce e daqui a pouco morre. É para a gente pensar de que o que esse homem escreveu aqui, a gente precisa pensar e tirar daqui aquilo que pode influenciar de maneira positiva a nossa vida. Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos. Mas nós estamos aqui para viver esse tempo, não para morrer nesse tempo. Deus não nos chamou para morrer, Deus chamou para viver. Porque em Cristo Jesus, mesmo que você morra, você está vivo. Quem pode dar glórias a Deus? Quem tem essa certeza de fé? Essa é uma certeza da nossa fé. Jesus disse que aqueles que creem nele, mesmo que morra, vai viver. E isso é uma promessa de Deus. E nós podemos aprender, meus irmãos, aprender com a palavra de Deus, aprender com essa oração desse servo Moisés. É melhor que eu preste atenção, é melhor que eu me interesse, porque ele está dizendo aqui coisas importantes. Vivemos tempos difíceis, tempo de isolamento, tempo de luto, tempo de tristeza. Nós fizemos o mês passado lá só falando de saúde, falando de saúde emocional, o mês inteiro falando de saúde emocional, aproveitando nossos profissionais da área da psicologia. Fizemos um mês falando de saúde emocional, esse mês estamos falando de saúde espiritual. Porque a gente precisa. Uma frase que Deus colocou no meu coração na primeira semana que a gente recebeu a orientação para não abrir a igreja. Deus colocou uma palavra no meu coração para eu falar para a igreja. Vamos nos manter vivos. Vamos nos manter vivos. O que eu preciso para que eu me mantenha vivo? O que nós precisamos para nos manter vivos? O que nós precisamos
é de Deus, é da sua palavra, é do Espírito Santo, é da nossa oração, é da nossa vida séria com Deus, é com a nossa vida compromissada com Deus. Precisamos disso, porque disso depende a minha vida, disso depende a minha saúde espiritual e emocional, eu manter o contato com Deus, eu não abrir mão da minha vida com Deus. Porque se nesse tempo de dificuldade, de isolamento, se eu me encolher dentro da minha casa e me desconectar de tudo, eu estou procurando um caminho de morte, um caminho de ostracismo, um caminho de caverna, um caminho de esquecimento. E mesmo dentro da minha casa, os meios de comunicação estão funcionando, eu posso falar com o mundo. Eu posso falar com o mundo, com quem está no Japão, quem está na Inglaterra. Tem um pastor nos Estados Unidos que está sempre falando com a gente. Então, precisamos nos manter vivos. E é interessante que a gente pode levar a vida de qualquer maneira, sem responsabilidades. A gente pode deixar, como diz os poetas aí, populares, deixa a vida me levar. Deixa a correnteza da vida levar, deixa a nossa vida ser levada como um barco sem leme. E aí a pessoa não sabe onde vai parar. Mas, quando a gente observa a palavra de Deus, apenas o versículo 12 que ele diz, ensina-nos a contar. Parece tão simples, parece tão simplório, quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ele está dizendo para a gente aprender a contar, ele está dizendo para a gente aprender a viver cada dia. Jesus disse para a gente não andar ansioso pelas coisas dessa vida. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz lá em Mateus 6, do versículo 23 a 33, para a gente não andar ansioso. Não andei ansioso de coisas alguma. Não se preocupe com amanhã, viva hoje, porque basta o seu dia o seu próprio mal. Precisamos viver cada dia, aprender a viver cada dia. Os dias são de calamidade, são sim. São de calamidade, são dias de tristeza, são, de intensidade, sim, porque em nossa sociedade, quem é que não está passando por tristezas? Quem é que não está passando por esse momento de tristeza, de luto? Quem é que não está passando? Só se nós se nos desligássemos daqui desse mundo, para a gente não ouvir nada, nem ver nada. Todo mundo está passando, mas nós precisamos aproveitar esses dias, e pensar esses dias, refletir nesses dias de prova, sim, é dia de provação, mas a Bíblia diz que a provação, ela tem efeito de benefício na vida de cada um de nós, é claro, para aqueles que estão na fé, a provação tem benefício, a provação traz experiência, a provação traz perseverança, a provação faz você ficar resiliente, faz você ficar mais forte, faz você ficar mais vivo. E ele está dizendo, olha, aprenda a contar os seus dias. Aprenda a contar. São poucos. Não são muitos comparado à eternidade. Mas os poucos dias que temos aqui, precisamos vivê-los melhor. A gente pode viver dias melhores. A gente pode viver dias melhores, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. Porque nossos dias, Deus, diz a Bíblia, que Deus, quando nós éramos ainda substância informe, e nós estávamos sendo formados, Deus já estava vendo a nossa formação. E diz o Salmo 139, que é um salmo lindo, que ele contou cada um deles, e ainda não existia nenhum deles. Cada um de nós, irmã Silésia, pastor Sebastião, pastor Valmir, Deus contou nossos dias quando nós não éramos nem nascidos. Mas esses dias que já foram contados, que nós precisamos aprender a contá-los, aprender a vivê-los, precisamos viver bem. Precisamos viver esses dias, meus irmãos, cada dia, valorizando. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê um coração que deseja aprender. Porque é muito difícil lidar com pessoas que não querem aprender. E a gente só para de aprender depois que morrer. Enquanto estamos vivos, precisamos aprender. Então, aqui ele está dizendo assim, ensina-nos a contar o nosso dia para alcançar sabedoria. Sabedoria é viver melhor, é aproveitar o tempo está difícil? Está sim difícil, mas nós podemos vencer esses tempos difíceis com a ajuda de Deus, porque Deus é poder.
Deus vem morar em nós, o Espírito Santo vem morar em nós. Se você for ver o que é o Espírito Santo é poder, é força, é o dínamo que gera força em cada um de nós. Esse Espírito que selou cada um de nós, ele traz força, traz poder. Agora, ele precisa ser ativado, precisa ser convidado, precisa ser ativado através da nossa oração, do nosso compromisso com Deus. Um coração ensinável que quer aprender. Quem quer aprender ainda? Aleluia, glórias a Deus. Precisamos aprender, meus irmãos, porque quando nós aprendemos, com certeza, isso nos levará a tomar decisões melhores, porque nós vamos aprender com o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo pode nos ensinar nesse dia tão difícil? Ele vai dizer assim: leia mais a Bíblia, ore mais, ligue para alguém que você não tem visto. A gente fala lá na igreja, liga para alguém. Você tem ligado? Olha aqui na igreja, está sentindo falta de alguém? Liga. Será que a pessoa não está precisando de uma ajuda? Às vezes de uma oração, às vezes de uma palavra amiga. Liga para alguém, sabe? E a sabedoria que vamos conquistar, com certeza, ela vai justificar a obra que vai acontecer através dessa conquista, de aprender a viver melhor. A sabedoria vai nos ajudar a viver com mais qualidade. Apesar desse tempo, nós podemos viver com mais qualidade. Eu tenho aprendido muitas coisas nesse tempo. Uma das coisas que eu tenho visto é que a minha esposa trabalha mais do que eu. Eu não sei se os homens vão concordar, mas o meu trabalho hoje é só na igreja. É só ser pastor. E trabalho de pastor, ele não é braçal, mas ele é emocional e espiritual. Tanto é que a gente precisa se cuidar, senão acaba a gente andando aí de tanque vazio, tendo problema. Mas quando você vem em casa, a esposa, a nossa casa é uma casa que, apesar dessa restrição toda, quando nossos filhos não podem ir lá, sabe o que a dona Maria José faz? Ela faz o almoço e cada um vai lá, pega a marmita e leva para casa, só para não perder a prática da comunhão. Mas o nosso filho, que ainda não tem filho, ele vai na nossa casa almoçar com a gente, porque a gente precisa se cuidar, mas precisa também de ter os filhos perto, sabe? Nossos filhos precisam estar perto de nós, a família precisa se amar, a família precisa se congregar. Deus deu a família, Deus criou a família para a família se amar, se congregar. E eu creio que esse é um tempo até das famílias aprenderem mais a convivência. Essa convivência é importante, a convivência dos cônjuges, pais e filhos, os desafios de ter crianças em casa, sem colégio, é um desafio, mas precisa vencer, porque isso vai passar. Isso vai passar, tudo vai passar, só não passa as promessas de Deus. Amém ou não? Só as promessas de Deus que vão passar. Precisamos, meus irmãos, aprender. Precisamos ter um ouvido para ouvir as mensagens de Deus, os toques de Deus. Precisamos ter percepção. Sabe, o apóstolo Paulo fala em Efésios que para que o coração do povo de Éfeso fosse iluminado, ilumina os olhos do coração deles, quer dizer, ilumina, sabe, traz revelação, traz discernimento para o nosso entendimento. Nós precisamos ter discernimento nesse tempo, para a gente não deixar que esse negativismo, esse tipo de pandemia em todas as áreas venha influenciar negativamente nossas vidas. Não podemos relegar e dizer, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Mas nós precisamos nos proteger através de um coração ensinável, aprendendo, refletindo a cada dia. Isaías diz que Deus dá a ele cada manhã um coração erudito, um coração que quer aprender. E uma das características do discípulo cristão, ele ser ensinável. O Espírito Santo quer ensinar você ainda, quer ensinar a cada um de nós. O Espírito Santo não vai poder ensinar mais depois que a gente perder esse fôlego de vida. Esse fôlego
quando ele for tomado, esse fôlego, aí o Espírito Santo não pode ensinar, mas enquanto nós estivermos respirando, nós podemos aprender com Deus e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Refletir a cada dia, refletir, e com certeza, uma das coisas importantes na vida de cada um de nós e o primeiro degrau da sabedoria é o temor ao Senhor, levar Deus a sério. Aliás, o apóstolo Paulo fala para Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, também ceifará. Esta é uma lei infalível para todos, não é só para crente não, crente e não crente. Aquilo que você semear, você vai colher. Não espere colher coisa boa se você semeou coisas ruins. Já dizia o nosso pastor, o pastor Sebastião, já teve congresso com ele, se você não gosta do que está colhendo, volte e veja o que você plantou. Né? Pastor Josué Gonçalves, ele escreveu isso. Se você não gosta do que você está colhendo hoje, volte lá atrás e veja o que você plantou. E mude a sua plantação, porque esta lei é infalível, ela faz parte das regras de Deus. Você não vai colher coisa boa se você não plantar coisas boas. E a gente aprende com Deus, aprende com a palavra a plantar coisas boas. E ele diz, você precisa fazer esse exercício de refletir nos seus dias a dias, porque você fazendo essa reflexão, como você está vivendo, analisando o seu dia, não viver de qualquer maneira, como pessoas que não têm entendimento, mas viver com entendimento, pedindo ao Espírito Santo para trazer para nós a cada dia é um presente de Deus para nós, e nós podemos viver cada dia com consciência do que nós estamos vivendo e que nós estamos fazendo. É isso que ele está querendo dizer, para que a gente possa eliminar aquilo que é desperdício. Vivemos numa sociedade que gasta muito do seu tempo envolvido em comunicação, em telecomunicação. Eu sei que alguns usam esse tempo para o trabalho, mas tem muita gente perdendo tempo em comunicação de zap, de internet, de conexão, de Insta, de Face. Isso está levando as pessoas a gastar o tempo das pessoas. Está consumindo o tempo das pessoas, e as pessoas não têm tempo nem para as outras, nem para si mesmas, que ele está achando que isso está sustentando, isso está levando doenças. Já existem estudos no mundo todo, na Europa, de que essa questão de conexão direta já está sendo causa de saúde pública, está levando doenças para as pessoas, não só para criança, não. Crianças e gente adulto também acabam, se sabe que isso cria um vício. As pessoas ficam viciadas. Eu fui entrar eu estava do lado direito, fui entrar no prédio onde eu moro, eu estou com a seta ligada, a pessoa está vindo de lá, eu estou piscando o farol, quando eu viro, uma moto veio do meu lado, com um celular na mão, deu uma guida assim, ainda ficou me olhando assim, com o celular me olhando, tipo assim, quer briga? Aí eu digo assim, vai em paz, meu filho, que Deus te proteja, com o celular na mão. Quantas pessoas atravessam o sinal com o celular na mão? Porque criou o vício, e está impregnado disto. É preciso a gente deletar as coisas prejudiciais à nossa vida. Nós precisamos aprender a viver cada dia para a gente expurgar o que é desperdício, porque o tempo passa, irmãos, o tempo passa. Quem diria que eu já tenho 70 anos de idade, né, Oscar? Eu não vou nem falar a idade do pastor Valmir. Quem diria que o pastor Sebastião, há poucos dias, nós estávamos lendo aqui a declaração da irmã Silésia. Quem diria, 50 anos, né, Fábio? Filhão lá, Luciana. Quem diria lá, o João Vitor, neto? Quem diria? Porque o tempo passa. Mesmo que você não queira, o tempo vai passar. E é bom que você se cuide. É bom que você passe a viver com qualidade. Porque Jesus veio,
irmãos, para nos dar vida e vida com qualidade. Só não absorve essa vida quem não atentar. E o nosso homem aqui, o Moisés, está dizendo: ensina a contar os dias para que alcancemos um coração sábio, um coração que aprende e usa esse ensino de maneira sábia. E levar Deus a sério é tudo aquilo que o homem precisa, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. E eu tenho certeza que esta família que hoje se alegra com essas bodas não estaria completando esses 50 anos se o temor do Senhor não fosse o primeiro degrau da vida do Sebastião e da Silésia. O temor do Senhor, o primeiro degrau da sabedoria. E a sabedoria, ela é extensa. Ela é extensa. E ela pode colocar, como diz Provérbio, ela pode colocar coroa em nós. Ela pode colocar colares em nós. Ela pode nos honrar, porque a sabedoria nos honra, se a gente conquistá-la, aprendendo a viver, principalmente com as orientações do nosso soberano Altíssimo. O Salmo 128 diz, o Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem. Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E a sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. E seus filhos, em volta da mesa, serão como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele veja o filho dos filhos, paz sobre Israel. Concluo com esta palavra para o pastor Sebastião e para a igreja. Teme o Senhor, leve Deus a sério, porque isso vai te ajudar a você ter uma vida com Deus e com as pessoas. O desejo de Deus é que a gente viva bem com Deus e viva bem com as pessoas, principalmente dentro da nossa casa. Se a gente temer ao Senhor e a gente deixar Deus nos conduzir, nós vamos viver melhor com Deus e com as pessoas, porque esse é o desejo de Deus, que a nossa vida possa marcar a vida de outras pessoas. A nossa vida pode marcar positivamente a vida das pessoas. E eu não creio que seja desejo de Deus que a vida de um crente não marque de maneira positiva a vida de outro crente. Porque assim como o apóstolo Paulo falou que os crentes ele tem um bom perfume, porque quem tem Cristo precisa ter o bom perfume. E eu creio que esta família, Sebastião e Silésia, eles têm um bom perfume que aonde passa vai exalando e vai abençoando a vida de pessoas. Eu quero orar, antes de eu convidar o pastor Sebastião e Silésia, quero orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração. Eu quero pedir, Senhor, toca agora na vida de cada um dos teus filhos. Senhor, que esta palavra de ânimo, de despertamento, possa tocar e despertar, mesmo nesse momento de ações de graça e de gratidão, que essa palavra desperte, que esta palavra acorde cada um de nós para esta reflexão, para a gente pensar mais os nossos dias. Podemos viver dias melhores, podemos usufruir, mesmo nesse tempo difícil, nós podemos usufruir do melhor de Deus, porque Deus não nos desamparou, Deus continua sobre nós, Deus continua em nós, e Ele continua querendo agir através de nós. Abençoa a igreja do MEI, abençoa cada família aqui representada, que esta palavra tenha influência através do Espírito Santo, no espírito de cada irmão que aqui está e de cada família representada. É a minha oração que faço com gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Você pode dar glórias a Deus, pode dar aleluias ao Senhor, você pode aplaudir.